Bem-vindos, alunos, alunas, a todos aqueles que nesse momento têm me acompanhado, estão me ouvindo nesse momento. Eu sou o professor Alex e estou conduzindo vocês no exercício de trazer ao nosso dia a dia um assunto importantíssimo, que muitas vezes é colocado de lado, é deixado de lado, por ser um assunto às vezes considerado pesado, exaustivo, chato, mas que cabe uma reflexão, um aprofundamento teórico para que nós não tenhamos uma perda social muito grande. Então nós vamos trazer ao nosso assunto essa perspectiva política e colocamos como centro das nossas reflexões o voto na nossa democracia. O voto ele vai abordar, vai ter uma questão, ele é um exercício político por excelência. O voto é uma forma participativa de nos colocarmos na prática da política. Professor, mas o voto acontece só a cada tantos anos, eu não tenho ainda o direito de voto. Lembra, saiamos desse conceito. Os votos, eles ocorrem durante o nosso dia a dia, fazem parte do nosso dia a dia e precisam ser pensados. É por isso que eu coloco duas questões para que nesse momento você possa se inserir e tentar entender um pouco mais do que nós estamos falando. Você tem exercício do seu poder democrático? Lembra? Poder de tomar decisões. E é claro que a filosofia vai colocar poder de tomar boas decisões e que sejam benéficas ao todo, sejam benéficas à nossa sociedade. E eu coloco também uma outra reflexão que faz parte do nosso dia a dia, que muitos brasileiros colocam: voto é direito ou obrigação? Voto deve ser uma coisa mais liberal, onde eu voto se eu quero, se eu não quero, ou ele é realmente uma obrigatoriedade, um dever. Muitas vezes a gente entende a ideia do voto obrigatório como algo que nos priva de liberdade, nos tira de liberdade. O voto sendo obrigatório não é uma perda de liberdade. O problema é que quando nós confundimos liberdade com libertinagem. Libertinagem é fazer o que eu quero, só a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E o voto ele traz uma perspectiva de dever, algo que precisa ser feito para um bem do todo. Então nós temos aí um livre pensar, um livre exercício. Quando nós falamos de político, nós estamos falando de seres, eu, você, os nossos representantes, que têm o poder de cuidar daquilo que é público. Ou seja o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, os nossos vereadores, deputados e senadores, qual que é a tarefa principal? Cuidar do bem público. Não é só do bem material, não é só cuidar das estruturas materiais, das escolas, dos monumentos, da cidade. Quando nós falamos do bem público, nós estamos falando até mesmo do nosso bem, das nossas vontades, de suprir as nossas necessidades. Então, o político é aquela pessoa que exerce o seu poder no cuidado de todas as coisas relativas ao público. Ao mesmo tempo, ser representante político não é um cargo rotativo, no nosso caso. Ele não é vitalício, ele não dura a vida toda. Quando nós falamos de político, nós estamos falando de pessoas que durante determinado tempo vão exercer o seu poder, exercer a sua função e após esse determinado tempo, então, vão entregar os seus cargos para que outras pessoas possam cumprir as suas obrigações. Ao mesmo tempo, todo o país, tudo que o país possui pertence ao povo, pertence à população. O político tem por obrigação saber disso. Tudo é do povo. E nós temos também essa ideia do ser político, é ser representante, é exercer a sua autoridade como alguém que representa a vontade daqueles que o colocaram no poder. Isso é muito importante, ou seja, ele precisa representar a decisão popular, a decisão da maioria. Dentro de uma democracia, então, além do político, vai surgir a ideia do voto. O voto, então, é essa decisão da maioria, essa decisão que precisa ser respeitada como escolha do todo. São pessoas que escolheram, que fizeram a sua escolha e que agora precisam ter as suas escolhas respeitadas. Então, se de repente o meu candidato no qual eu votei, ele não foi eleito, mas o seu foi, embora eu discorde, eu preciso respeitar porque essa decisão faz parte da maioria.
Apresentar as ideias, ser ouvido, tomada de decisão, isso contempla a ideia do voto. Ao mesmo tempo, ver o voto como um direito. Vamos trazer para o nosso dia a dia o representante de sala de aula. Quando nós estamos na nossa escola e nós escolhemos um representante, nós entendemos que, embora nem todo mundo tenha votado nele, nós entendemos que a maioria elegeu aquele representante porque entende que ele seja o melhor naquele momento. É por isso que, às vezes, parece uma coisa meio simplória escolher um representante. Mas quando você faz essa sua escolha com muita dedicação, coloca isso como uma escolha importante, isso já mostra o futuro eleitor que você vai ser. Então, se a tua escolha de um representante de sala de aula ela não é feita por brincadeira, não é feita de modo irônico, não é feita só porque ele é seu amigo, mas é uma escolha que contempla o bem comum, é uma escolha que é feita dentro de um direito seu, é uma escolha que é colocada como uma ideia de você fazer e cultivar o bem ao maior número de pessoas, prova que no futuro você será um ótimo eleitor, porque leva com seriedade aquilo que de fato é importante naquele momento. Surge então, depois do político, o voto, surge o eleito. Tá? O eleito, seja o nosso representante de sala de aula, ou seja o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, foi confiado. É um ato de confiança. Se confia que ele cuida do bem comum. O nosso representante de sala de aula é aquele que vai cuidar daquilo que é importante para a turma. Cuidar do bem comum, promover a igualdade. Embora, nesse exemplo que eu dei a vocês, que imagina que o representante político de vocês ganhou e o meu não. Embora eu não tenha votado nele, ele tem a obrigação de cuidar, sim, de mim. Ele não pode apenas cuidar daqueles que o elegeram. Ele precisa pensar, então quando ele vai criar uma lei, ele precisa pensar no todo, e não só naqueles que o elegeram. Então será que a lei que eu coloco, ela vai ser benéfica ao maior número de pessoas? Ela vai ser benéfica a todos ou só aqueles que se interessaram no fato de eu estar ali? Então quando você começa a pensar nisso, você começa a perceber os problemas que a nossa política brasileira infelizmente tem. Muitas vezes os representantes políticos são eleitos pensando simplesmente no bem de um determinado grupo, no bem de uma determinada ideia, pensando simplesmente, às vezes, num contexto mais pessoal, em defender apenas interesses em pontos específicos, deixando o todo de lado, prejudicando, às vezes, as pessoas que não estão de acordo com aquelas escolhas. Outra questão importante do eleito é que se ele não cumpre aquilo que é devido, se ele não cumpre o bem comum, se ele não representa, se ele não está cuidando do bem comum e não cumpre sua função, ele está sendo desonesto. Seja o representante de sala de aula ou sejam os nossos representantes políticos. Deixo para que vocês possam refletir, deem uma olhadinha aí na citação do próprio Bobbio, aquele que a gente já trouxe para a nossa reflexão. Todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, religião, de censo, de sexo, devem ser eleitores. Quando ele coloca quais são as características do voto, deem uma olhadinha em todas essas características e comecem a trabalhar isso na vida de vocês. Comecem a trazer essa perspectiva que está sendo colocada a partir de um dicionário nas escolhas do seu dia a dia, nas escolhas mais simples, nas escolhas talvez que sejam consideradas as menos significativas, porque esse tipo de escolha nos colocará, nos moldará e nos proporcionará sermos eleitores fiéis àquilo que a nossa democracia exige, ao cuidado do bem comum. Não dá para cobrar de seus eleitos que eles preservem o bem comum, que eles sejam éticos, quando nós não somos. O exemplo ele precisa partir de baixo também. Agradeço a todos vocês e espero na próxima aula.